Seja bem-vindo ao segundo episódio do Dev Talk Show. Será que eu uso esse nome? O que vocês acham? Gostaram desse nome? Eu inventei ele agora e eu queria que você comentasse aqui para dizer se você gostou desse nome, desse formato em que um quadro novo aqui no canal, onde eu bato um papo com algum convidado enquanto criamos sistemas, né, utilizando plataformas low code, no code. E nesse episódio eu recebo novamente o Matheus Agnes, que é o criador do Mad Builder, e nós vamos continuar a construção de um sistema para imobiliária. Então, se você assistiu o primeiro episódio, bora pro segundo, porque a gente vai continuar esse desenvolvimento aí. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seja bem-vindo, Matheus, você de novo por aqui, caramba, hein? Você vai ficar conhecido, né? Hein? Essa é a ideia, né? Ficar tão conhecido como você. Aí sim. Boa, cara, acho que seria legal a gente começar a nossa construção hoje não falando da construção, mas só dar uma lembradinha breve do que a gente fez no episódio anterior. Então, olha só, pessoal. A gente estava criando, né? Nós estamos criando ainda, na verdade, né? Esse sistema para imobiliárias, tá? A aula anterior, a gente focou no modelo de dados, a gente montou esse modelo de dados e criamos aí as crudes básicas, né? Dessas tabelas que estão aqui ao redor da tabela principal, que seria a tabela de imóvel. Então, a ideia desse episódio, dessa aula, né, Léo, a gente ainda não sabe bem o que a gente está fazendo aqui, né? A gente sabe que a gente está construindo um sistema, né? Agora, o nome do quadro, né, que a gente não definiu ainda. E então, pessoal, aqui, eu revisei isso aqui antes e eu vi que faltou algumas coisas, tá? Porque o foco desse episódio vai ser a criação, então, do formulário de cadastro de imóvel e algumas pequenas automações ali da parte de buscar as informações de endereço. E aí nós vamos escrever um pouco de código-fonte hoje, tá bom, Léo? Boa. Isso é bom, pô. Tá? Low code tem que escrever código, viu, galera? De vez em Tem que quando. escrever código, né? Então aqui, pessoal, faltou colocar, olha só, quantidade de quartos, tá? Não temos quantidade de quartos. Então eu notei que faltou, então eu vou aproveitar esse momento aqui de overview para adicionar aqui quantidade de quartos, tá? E aí, vamos precisar fazer algumas adições aqui em estado, cidade e bairro. Por que isso? Porque a gente vai ter uma busca de CEP através da nossa API. E aí, aqui no Builder, eu tenho aqui na parte de ajuda, a gente tem aqui... Peraí que me perdi. Aí. Marquinho arruma, né? Então, aqui na parte de ajuda, pessoal, a gente tem tutoriais, tá? E aqui eu vou buscar por CEP, tá? Então, aqui a gente tem um monte de tutoriais. E o que eu vou focar hoje é a API de CEP, tá? Na API de CEP, a gente tem aqui todo um passo a passo de como utilizá-la, tá? E os códigos que tem que escrever. Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Então, a gente pode ver que a gente precisa ter, ó, código do IBGE no estado, código do IBGE na cidade, e duas tabelas auxiliares, uma de log de erros da API e uma de CEP Cache, tá? CEP Cache é para não precisar toda hora ir na API. Dessa forma, economiza aí requisições, faz o sistema ficar mais rápido e tudo mais, tá? Legal. Então, vamos voltar aqui no modelo e vamos adicionar, ó, no estado até já tem o código do IBGE. Faltou na cidade, tá? Então, aqui, ó, código IBGE. E aí, a gente vai precisar essa tabela de CEP Cache e API Error, tá? Então, CEP Cache e API Error. Tá? Segura aí, ô Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse CEP Cache, você vai usar, por exemplo, o usuário consultou um CEP, e aí você vai guardar esse CEP que ele consultou para uma próxima vez que alguém consultar esse CEP, eu já ter no banco de dados. Isso aí, para não precisar ir de novo na API, né? Legal, show. Manda bala. Tá. Eu vou ficar te fazendo pergunta desse tipo, assim, que eu acho que podem ser perguntas que o pessoal possa ter, tá? Sim, top, pode perguntar, né? Então, API Error CEP Cache. Vamos pegar aqui os dados, então, ó, CEP, rua, cidade, tudo texto, ó. CEP, text, rua, text, cidade, text. Isso aqui, na verdade, é o retorno da API. E aí a gente vai fazer, o retorno da API, a gente vai guardar o retorno inteiro da API nessa tabela aqui. Porque o que acontece, né, a nossa API hoje, ela tem um limite, se eu não me engano, é 20 ou 30 requisições por minuto, vindas do mesmo IP.
Então, assim a gente economiza essas requisições e o pessoal pode utilizar essa ideia aqui desse tipo de cache até para um outro tipo de API. Porque, geralmente, as APIs trabalham com algum limite de quantidade de acesso que tu faz nela. E esse CEP, ele não vai mudar, né? Vai ser sempre o mesmo. Então, você pode armazenar ele no bairro, código IBGE, UF, e aqui que a gente faz algumas coisas um pouquinho a mais, que a gente vai além daí para esse, em cima desse nosso cache, tá? Porque eu armazeno aqui, ó, o cidade ID, que no caso não é uma informação que vem da tabela que vem dos dados do CEP, é uma informação adicional, que no caso é o ID da cidade do nosso sistema. O estado ID. E no caso, para a gente, vai ficar um pouco diferente desse exemplo, porque nesse exemplo aqui a gente não tem o bairro, tá? E o bairro foi algo que a gente fez só para esse sistema aqui específico. Então a gente vai adicionar a questão do bairro, tá? Então aqui a princípio está ok. API error, tá? Classe, método, URL. Então aqui a classe, no caso, é a classe que está chamando, né, essa API. E o método também. Então é para a gente ter ali saber, esse erro foi gerado quando foi chamado através de tal arquivo, de tal método, né? Então aqui a gente adicionou a URL, dados, esses aqui são os dados que você manda para a API que você está chamando, error message, e aí a API retorna uma mensagem de erro, e por último, quando foi inserido isso. Então a gente chama aqui o inserted at. E deixamos aqui os campos, tá? Com isso, a gente pode agora partir para criação, né, focar nesse nosso formulário de cadastro do imóvel, tá? E com o tempo a gente vai ajustando também os outros formulários, porque a gente gerou apenas as CRUDs nela. Então depois a gente roda o sistema, vê o que a gente vai melhorar em cada telinha, tá? Então, para isso aqui, ó, eu vou gerar uma CRUD também. Eu vou desmarcar tudo aqui, ó. Eu vou escolher esse tipo de formulário. Vou deixar em cortina lateral. Listagem com busca no cabeçalho, eu vou querer uma listagem de busca normal. E a mensagem após salvar vai ser o toast, tá? Então aqui, a gente pode procurar aqui pelo imóvel. Tá aqui o nosso imóvel. Vou deixar dentro do módulo de imóveis. Cadastro, então, de imóvel. E aqui são os nossos imóveis, tá? E a gente pode gerar. Gerado essa nossa tela, vamos abrir direto o cadastro de imóvel. Nos trouxe aqui muitos campos. E a ideia, então, nós vamos ir ajustando, tirando o que a gente não precisa, tá? Então, esses campos aqui de quem criou e tal, não vai ser, o usuário não vai informar isso aqui, tá? Mais para frente, a gente vai fazer um formulário de consulta, só para consultar informações do imóvel. Aí a gente vai utilizar isso aí, tá? Então, eu vou primeiro arrumando os campos. Então, por exemplo, o ativo, eu vou trocar aqui para um check button. Check button é um componente que ele fica nesse formato aqui, com um toggle, tá? O valor quando ativo eu vou trocar para T, porque nós vamos usar o P e o F para quando é sim e não, né? Quando é true e false. E o valor quando inativo vai ser o F, tá? Então já está ajustado aqui para a gente. Vamos ver se eu vou remover mais algum campo aqui. Tá, por enquanto não. O que eu vou fazer aqui, ó? Vai fazer mais sentido quando estiver chegando perto do final do formulário, vai ficar mais bonito, tá? Então eu vou adicionar abas, eu quero trabalhar com abas nesse nosso formulário aqui. Eu vou ter uma aba, deixa eu abrir o form aqui, Léo, peraí. Eu vou ter uma aba chamada de informações gerais, tá? E uma outra aba para os endereços. Então eu vou separar ali localização, né, numa aba e informações gerais numa outra aba, tá? Vai ficar mais... E isso até para mostrar também recursos que a ferramenta tem, senão a gente às vezes se detém só num formulário corrido, né? E aí acaba esquecendo de mostrar algumas coisas que são legais quando você quer fazer algo um pouco diferente, né? Uhum. Então aqui, ó, vamos arrumar, o que vai ficar fora das abas, tá? Então eu vou deixar aqui o ID, que seria o código dele. O proprietário eu vou dar uma diminuída aqui, ó. Vou trabalhar com 4, na verdade, 4 colunas. Então, proprietário, tipo do imóvel. E aqui a gente tem o status do imóvel. Então, eu vou deixar essa coluna aqui com tamanho de 4. Já vou movê-la aqui para cima, tá? Então, já estou começando a formar um corpo aí do que a gente está criando, tá? Aqui, para facilitar, eu vou clonar a estrutura da linha. Eu vou mover o bairro para cá. E aí, eu vou mover essa linha inteira para a aba de localização, ó.
tem esse atalho aqui, ó, mover para outra aba. Vou jogar lá em localização. Tá aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui um ativo, ó. Tava lá embaixo. Eu vou pegar esse ativo aqui. Vou deixar no padrão aqui, ó, 4. Vou deixar esse ID grande, ó. Ele vem em pixel por padrão, porque ele é um ID, mas eu vou deixar 100%. E aí, vou remover essa coluna, ó, e agora eu consigo mover essa aqui lá para cima. Ó. Tá o meu ativo ali. Então, vou deixar essas quatro coisas, né? Proprietário, tipo do imóvel, status e o ativo aqui em cima. E aí, aqui dentro das abas, a gente vai adicionar as coisas específicas, informações gerais, por exemplo. Então, olha só, quantidade de banheiros, já vou mover lá para dentro de informações gerais. A parte aqui de quartos e valor também. Ou seja, tudo... Vamos juntar tudo que é geral, digamos assim, né? vai ficar mais organizado, né? Isso aí, agora a parte de localização, que são os endereços, a rua. Tá? Aqui, ó, eu vou ter que desmembrar. Para ser mais rápido, a gente pulou nessa estrutura, move aqui, e aí jogamos lá para dentro. Ó. E as fotos também vai ficar na aba aqui de informações gerais. Tá? Então, ficou nesse formato aqui. Como a gente vai trabalhar aqui agora? A gente tem 1, 2, 3, 4, tem 5 informações, tá? Então, a gente pode trabalhar com 3 por linha. Dessa forma fica... Vamos juntar bastante informação junto. As quantidades. Vamos deixar as quantidades, elas todas juntas, tá? Então, vou mover para cá. Movo aqui. Movo aqui. E o valor eu vou deixar ele sozinho aqui, ó. Valor, as quantidades, tá? As quantidades, ó, ficou uma linha sobrando aqui, eu vou remover ela. A parte das fotos, depois a gente vai usar um componente também para trocar o componente. Então aqui a gente tem alguns componentes que a gente pode usar, Léo. Por exemplo, a gente poderia fazer com uma combo e deixar pré-definido as quantidades, ou a gente pode usar um componente chamado spinner, ó, que aí você vai clicando e vai setando ali a quantidade. Ah, perfeito, perfeito. Então esse aqui vai de 1 em 1, tá? Eu acho que fica legal. Esse aqui, né? Então a gente vai usar que evita erro, né, do usuário também. Ou vai que a gente cadastra poucas quantidades aqui, vai que o cara, quando ele quer vender uma casa com 30 quartos, e a gente só colocou na combo até 5, né? Imaginou que ia ter uma casa de 30 quartos para ser vendida, né? Então aqui a gente tem... Que nem a minha aqui, cara. Que nem a tua? Caraca. Eu acho que 30 quartos é até muito, né, Léo? Eu nem queria uma casa desse tamanho pra mim. Não, tá doido. O meu agora tá de boa. Tenho 3 e mais um quartinho. Então tá ótimo. Então tá top já. É o suficiente, Aqui para as fotos, pessoal, a gente vai utilizar um componente chamado Multifile, tá? Então ele permite aí upar vários arquivos. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com... Não vou salvar uma tabela relacionada e nem vou armazenar o conteúdo desse arquivo no banco de dados, tá? Eu vou trabalhar com uma coluna da tabela com valores separados por vírgula, tá? E aí a gente vai salvar, no caso, apenas caminho para o arquivo, tá? Então aqui está feito esse ajuste, ó, diretório onde serão salvos os arquivos, ó. Por padrão, aqui a gente tem uma pasta app, né? Pode ver aqui nos diretórios, então eu vou botar aqui, ó, app, fotos, imóveis, tá? E o resto ele vai fazer para a gente de forma automática, se precisar. Ele vai criar essa pasta. Vai criar pasta, subpastas também com ID e tudo mais, né? Legal. Eu vou habilitar aqui, ó, galeria de imagens. Tá? Então, quando a gente fizer o upload aqui, a gente vai conseguir ver uns quadradinhos com as imagens, tá? Então, aqui, ó, largura das fotos na galeria. Vou colocar aqui, ó, 250 pixels. Né? Só na galeria aqui, ele vai upar o tamanho que vier para o padrão, tá bom? Valor, quantidades, perfeito. Aí a gente vem para a parte de localização, tá? A parte de localização, a minha ideia é a gente utilizar a nossa API de CEP para fazer aí, né, pegar de forma automática algumas informações, tá? Então, aqui, ó, o bairro,
Deixa eu parar o bairro. Perdi o bairro, Léo. Pronto, voltou o bairro. Então, a gente tem o CEP. Para isso, eu vou colocar um botãozinho de busca, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou tirar 100 pixels, ó, 100% menos 100 pixels para encaixar um botãozinho aqui, ó. Então, ele fica bem responsivo, digamos assim, né? Então, aqui eu vou botar um buscar, ó. Aqui eu vou pegar um ícone de busca, colocar a cor do meu ícone, vou botar um azulzinho. E aqui eu vou criar um método, ó, onBuscar CEP, tá? E vou dizer que ele é um método estático. O método estático, ele só executa este método e não altera nada da minha tela, por exemplo. Tá? É uma explicação bem rasa, digamos assim. Depois, quando a gente for testar, vai fazer mais sentido, tá? Eu só vou clicar aqui, ó, para ele abrir para nós o código-fonte, e tá aqui o nosso método. Então, aqui que nós vamos Então escrever o código. eu defini lá, já apareceu por trás isso. Isso aí, ele já vai gerar a função, já vai atrelar o botão, né? Se a gente quiser olhar aqui o código, né? A gente vai ver que existe aqui, ó, button buscar set action, tá aqui a função, né? Então tem todo um código, a gente consegue até ver o botão. Se eu procurar aqui pelo button, ó, o botão foi definido aqui, ó. Então aqui a gente está vendo o código fonte em si, tá? Aí, pessoal, vamos fazer mais alguns ajustes. A rua eu vou deixar com tamanho de 6. O número geralmente é pequeno, então vou colocar aqui, ó, 3. Complemento também. Vou fechar aqui. Beleza. E aí, eu vou colocar a cidade também. Um label aqui para cidade. Cidade. Vou definir que ele fica 100%. Vou copiar aqui a cor desse aqui, que ele diz que é obrigatório, para ficar no padrão. E aí, a gente vai colocar aqui também uma combo. Uma combo que traz dados do nosso banco de dados. Então, quando os componentes têm a palavra DB junto, quer dizer que ele vai a banco de dados, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no selecionar para definir um nome para ele. O ideal é a gente pegar um nome que já vem definido aqui através do relacionamento das tabelas. Então, a gente pode procurar por cidade ID. Então, a gente pega lá a cidade ID lá do bairro, tá? Então, dessa forma, numa edição, ele já traz de forma automática para a gente essa cidade que foi preenchida através do bairro, porque a gente tem um relacionamento, né? Pegando aqui no exemplo, né? Então, a gente tem o estado, a cidade, só que no caso a gente não está salvando a cidade, o estado, na tabela de imóvel, só está salvando o ID do bairro, então só o bairro que vai ser salvo mesmo. Né? Então, por isso a gente tem esse relacionamento aqui para conseguir chegar naquele valor. Né? Então, aqui, imobiliária, a gente tem aqui a cidade, e de nome, perfeito. Aí agora a gente tem um macetezinho que a gente diz que o bairro é preenchido pela cidade. Então, ó, eu escolho aqui, ó, cidade ID, tá? Eu nem vou colocar o estado, porque se a gente fosse pensar numa cascata de preenchimento, primeiro o estado, depois a cidade, depois o bairro. Se a gente for pensar, essa imobiliária que a gente está fazendo aqui é uma imobiliária pequena, de uma cidade só, né? Não está vendendo para o Brasil todo. Mas aí você usaria a mesma lógica, né? Para fazer a cascata, um preenche o outro. Então aqui, ó, no atributo, ó, adicionar múltiplos atributos. No atributo a ser exibido dessa combo, eu vou procurar aqui, ó. Se a gente tem o F, eu acho que eu esqueci um campinho, pessoal. Depois a gente volta e arruma, mas eu queria colocar o F junto. Se eu não me engano, eu acabei esquecendo. Pera aí, ó. Vamos voltar aqui no modelo de dados. Boa. Isso é legal acontecer, ô Matheus, né? Porque é normal, né? A gente tá desenvolvendo e, putz, passa batido um campo, né? Faltou colocar o F aqui no estado, ó, pessoal. Então, eu adicionei o F aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. E aí, a ideia é a gente colocar o F aqui também, ó. O F. Ó. O F. Então, eu jogo a máscara aqui, ó. Ele monta uma máscara pra gente. E eu posso colocar, ó, o F traço nome. Esse aqui é o nome da cidade, né? Ok, então ele vai montar para nós essa combo com essas informações do banco de dados. Na parte do bairro tá ok. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos executar, né, Léo, para ver como é que tá ficando. Bora, eu quero. Tá? Vamos vir aqui, só vamos arrumar aqui, ó, para ver como é que tá o menu lateral. Imóveis, configurações. Vamos subir os imóveis aqui para cima. Então aqui ele arrumou o menu para gente. Pode vir aqui no martelo e testar o sistema. Martelo?
O martelo. Martelinho de build. Vamos entrar De aqui. ouro. Martelinho de... Ó, essa aqui é a nossa listagem de imóveis, né? Por enquanto ela tá bem horrível, né? Porque a gente não mexeu nada nela. A gente focou no cadastro, tá? Então o nosso cadastro tá nesse formato aqui. Já ficou bem legal, né? A gente pode, inclusive, dar uma melhorada e aumentar a largura dessa cortina que está abrindo. Quando você não informa nada, ele fica num padrão automático de tamanho. Então, E aí, eu gosto... muita informação, seria mais legal que fosse um pouquinho maior, né? Vou trabalhar aqui com 70%, tá? Então, se eu fechar aqui, ó ficou maiorzão, né? Então, aqui a gente tem o proprietário, que a gente deixou pré-cadastrado no último episódio. Aquela questão de adicionar aqui. Ficou bacana, hein? Ficou, como dizem em Portugal, ficou fixe. Ficou fixe. Perfeito, então, pessoal. Aqui a gente pode pegar umas imagens. Eu preparei aqui algumas imagens de imóveis. Cuidado aí com essas imagens aí. Aqui é tudo com cautela, né? E aí vem a parte da localização, tá? Então, a ideia aqui vai ser informar um CEP, e aí buscar e preencher as informações pra gente. Boa. E aí, quando a gente preenche as informações, você pode ver que não existe cidade e estado no sistema, tá? Então, a ideia não é cadastrar no nosso sistema todos os bairros, todos os estados, todas as cidades do país, né? É ir cadastrando isso quando for necessário, aos poucos, e de uma forma que possa ser o menos trabalhosa possível, né, Léo? Essa é a ideia. Tá? Legal, sim, com certeza. Usar a inteligência, né, isso aí. A nosso favor, né? Então, bora fazer isso, tá? Então, para fazer isso, o mais fácil é a gente olhar aqui o nosso tutorial, tá? Então, aqui no nosso tutorial, a gente tem um exemplo, ó, essa URL para você fazer a chamada para a API. Né? E ela vai te retornar assim, ó, um JSON, CEP, UF, estado, código do IBGE, a cidade e tudo mais, tá? Então, aqui, olha só, a gente tem essa classe inteira de CEP Service, porque ele fala para a gente criar uma classe de serviço. Quem não sabe o que é uma classe de serviço, é uma classe que ela vai colocar uma lógica nela específica. Por exemplo, aqui, para buscar é de CEP. Então, ela chama de CEP Service, e todos os métodos ali dentro são métodos estáticos que você vai chamar eles, tá? Então, eu vou copiar essa classe aqui, e aí eu vou vir aqui, ó, novo código, e aqui temos alguns tipos... Essa ajuda ali, né, que você deixa ali para... Sim, e aqui, inclusive, tem até um vídeo, ó, no final, que mostra passo a passo como usar isso aqui, né? Porque esse aqui que eu vou pegar agora pra gente, ele não tá 100% certo para o nosso uso aqui, ó. Tanto que eu vou colar aqui, ó, e eu tenho uma outra versão já desse cara aqui, especial para esse episódio. Ó, aí sim, hein? Eu fiz antes, né, para ser mais rápido, porque aqui a gente não tem a parte de estado, desculpa, de bairro, né? Ele é focado só em cidade e estado. Então, para esse cara aqui, ó, você pode ver que eu vou substituir o código agora. Veio mais código, tá? Tá. Então, a parte que eu adicionei aqui agora, Léo, é essa parte do bairro, ó. Tá. Então, eu vou dar uma breve explicação do que está acontecendo aqui, tá? Uhum. Primeiro, a gente pega esse CEP que vai vir por parâmetro, a gente tira lá o traço e o ponto, porque às vezes o pessoal coloca uma máscara, e aí a gente vai primeiro no nosso cache. Ó, CEP Cache Service, ó. A gente pode ver se a gente existe esse cara aqui, ó. Ainda não temos, tá? Esse aqui também está no nosso tutorial, ó. Porque vocês sugerem fazer ele, né? Isso aí. Então, já vamos criar essa classe também. Tá? Novo código. CEP Cache Service, tá aqui, ó. Vou colar, tá? Depois eu volto e explico esse cara aqui, tá? Então, passo para o CEP Cache Service, chamo o GET. Lá no GET, ele faz a busca na base de dados. CEP Cache, faz um where, né? Select, asterisco, from CEP Cache, where CEP igual ao CEP que eu passei, com limite 1, me traz o primeiro que tu encontrar. Se ele encontrar, já devolve. Se ele não encontrar, aí segue a lógica, né? Então, se ele não encontrar,
Aí o builder, aí essa é uma classe padrão que vem no nosso software aqui, é essa classe simplesinha aqui, que ela faz, no caso, a busca do CEP. Perfeito. Okay? Chama a API e devolve para nós no formato que a gente precisa. Tá? Se desse algum erro aqui, ó, aí a gente vai fazer o quê? Vai chamar a nossa API error. A gente está instanciando aqui, ó, a nossa classe de modelo que representa a tabela da API error e vamos salvar nela ali o erro que deu. Tá bom? Entendi. E retornamos o vazio, porque deu erro. Tá? Beleza. Aí segue a lógica, tá? Montamos aqui um objeto de dados do CEP com a rua, então a gente está juntando dados que vêm da nossa API, tipo de logradouro, com o logradouro, o CEP novamente, pegamos aqui a cidade, ele vai nos devolver aqui o nome da cidade, tá? E aí eu começo a fazer aqui algumas buscas na nossa base de dados para ver se a gente encontra. Existe uma cidade com o código de IBGE específico? Se existir, a gente vai colocar aqui, mesma coisa para o nosso estado. Então, se existir a cidade, a gente vai vir aqui e vai ver se foi informado um bairro, né? Se a API devolveu um bairro. Se devolver um bairro, a gente vai fazer uma busca. Então, aqui é um select um pouquinho mais complexo, digamos assim, com dois filtros. Um filtro de cidade e o filtro de nome, bem simples, na verdade. Né? E aí, se ele não encontrar o bairro, Léo, ele vai salvar esse bairro. Entendeu? Entendi. Então, ele salva o bairro para aquela cidade. Tá? Mas ele só vai fazer isso do bairro se vier da API de CEP um bairro. Às vezes não tem bairro, né? Depois a gente vai mostrar um exemplo ali que, no meu caso, não traz bairro, né? O CEP aqui onde eu moro, né? E aí, se ele encontrou o bairro, ele vai colocar o bairro ID aqui, ó, nesse objeto de dados do CEP. Legal. E aí, vamos popular a cidade e o estado ID, tá? Aí, se ele não achar a cidade, o estado, aí nós vamos criar esses registros. Se não tiver estado, eu crio esse estado aqui, já salvo ele, já salvo também a minha cidade, e aí eu faço a mesma verificação ali de cima para salvar o bairro no meu banco de dados. E aí, populo os atributos e salvo no meu cache. Entendi. Tá? Entendi. Salvou no cache, certo? Tá tudo certo, né? E aí, para salvar no cache, a gente vem aqui dar uma olhadinha, cidade e estado. Como eu peguei o exemplo lá, não temos o nosso bairro ID, tá? Então, bairro ID. E no bairro ID aqui, ó, vou mostrar um operador do PHP, que é bem mágico, tá? Se não existir nada nessa posição aqui, ó, ele vai colocar uma string. Eu até poderia botar um valor padrão, por exemplo, ó, 1. Dessa forma aqui, ele evita erros de acesso inválido, por exemplo, para uma opção, tá? Só para mostrar esse operador aqui. Beleza, pessoal. Então, com isso aqui, a gente já começa a poder agora brincar no nosso botão de buscar para começar a fazer a lógica dele, tá? Esse botão... Como aqui tem esse um pouquinho de código, você consegue reparar que não é tão difícil de você interpretar isso. Para você que não tem experiência, é um exercício que você deve fazer para que você possa começar a se familiarizar. Você que não tem familiaridade com código, comece a se familiarizar com o código, porque isso vai ser um benefício para você, né? Você que está no início da tua carreira aí. Então, pô, o código, os exemplos estão ali, o Matheus deixa os exemplos lá. E aí aqui ele está explicando, né, no vídeo. Para o vídeo depois, dá mais uma olhada, assiste algumas vezes olhando o código e tenta entender, porque não é difícil de entender, porque essas linguagens de programação, elas são feitas propriamente para ser uma coisa que se aproxima da linguagem humana, né? Ela tem um lance nesse sentido. Isso, e a gente tenta fazer sempre o mais didático possível, né, Léo? Deixar nomes bem claros para ficar mais fácil, né? Então, inclusive aqui, ó, eu estou seguindo um tutorial. Claro, eu não estou entrando muito até no detalhe das explicações, mas aqui a gente acabou de fazer, ó, defina o método estático, ó, tá o nome do método do botão buscar. E aí daqui a gente entrega mais um pedaço de código de exemplo de como você trata isso, né? Então aqui, pessoal, olha só, eu vou aproveitar aqui, ó, esse código, porque ele é um código interessante, a gente tem aqui, ó, que ele precisa ter. Esse código aqui, ó, é o que ele vai fazer a busca do CEP e vai devolver no botão.
na hora de clicar no botão, exatamente. Tá, Eu já tô aqui dentro, ó, do botão buscar. Já tô aqui dentro dele, tá? Então, aqui dentro dele, no tutorial, a gente fala, ó, utiliza esse código aqui para... Porque Olha, tudo esse é o mastigado. código... esse é o código voltado para esse cenário, né? O nosso cenário aqui já é um pouquinho diferente. Beleza, mas Porque a aí... gente tem o bairro, ele é um cenário um pouquinho mais complexo, eu diria, tá? Então, esse cenário aqui, ó, eu também já tenho um código pré-pronto para ele. Senão a gente acaba ficando muito extenso a aula, tá? Ah, sim, com certeza. Então eu vou explicar o que está acontecendo aqui, ó. Eu faço uma verificação, porque quando a gente clica no botão buscar, é feita uma requisição para o servidor e envia todos os dados do formulário para o servidor. E a gente trata isso. Então eu verifico se não está vazio o CEP, aí eu abro uma transação com a base de dados. Isso aqui a gente tem os snippets, ó, base de dados, abrir transação e tudo mais. Abro essa transação com a base de dados, e aí eu vou lá no meu CEP Service e chamo o GET, me devolve os dados do CEP. Se eu achar dados de CEP, aí eu vou fazer algo. Se eu não achar, eu devolvo uma exceção. Essa exceção ela vai cair aqui nessa mensagem e vai dar uma mensagenzinha de erro. CEP não encontrado. Aí aqui a gente começa a montar um objeto, né? É o Standard Class, é um objeto padrão do PHP, digamos assim, que você define atributos nele. Então, assim, já define aqui, ó, o bairro, cidade, ID, que no caso vai ser esse componente aqui, bairro, cidade, ID, tá? Para a gente definir o ID dele depois. Então, eu estou pegando aqui, ó, dos dados do nosso CEP, a cidade ID. Se não tiver vazio o bairro, eu já vou definir aqui também no nosso atributo, tá bom? Mesma coisa para rua. E aqui já vem um outro componente que a gente tem, que é o nosso TDD Combo, ele tem um método que a gente chama assim, ó, reload from model. Ele vai recarregar a combo de cidade, tá? Com todas as cidades da base de dados. Porque no caso aqui, a gente pode, em algum momento, estar gravando naquele exato momento uma nova cidade. Então, a gente tem que fazer um recarregamento dessa nossa combo, tá? E é isso que faz essa linha aqui, tá? Ah, entendi. E a gente também Para tem refletir pra isso. no Isso front, aí, né? isso aí, exatamente, para refletir no front, porque no PHP, né, a gente está agora no banco de a gente está lá no servidor. A gente não consegue mexer na tela tão no servidor, então a gente tem que devolver códigos JavaScript para a tela para fazer isso. E essas funções fazem isso ali por baixo dos panos, tá? E depois a gente chama esse tform send-data, o primeiro parâmetro é o nome do nosso formulário. Isso aqui é uma variável que está definido o nome aqui em cima, form imóvel, né? E aí a gente passa esse objeto para ele, que aqui tem os nomes dos campos com os devidos valores, tá? Então eu salvei. Em teoria, né, era para estar tudo funcionando aqui agora nesse próximo nível de teste, né? Era pra tá. Mas sempre existem surpresas na programação, né? Exatamente. Então eu vou vir Vamos aqui lá. cadastrar. Eu gosto de trabalhar com o inspecionar elemento aberto, que eu mostrei no episódio anterior, né? E aí a gente começa, porque é bom entender as coisas, né? Porque hoje em dia, essa questão de low code, no code, as pessoas elas nem sabem o que elas estão fazendo, né, Léo? Então, eu gosto de mostrar o que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Então, Isso vamos é pegar aqui, ó, importante. um CEP, ó, 88.190.000. Vou dar um buscar. Ó, me trouxe a cidade. Deu Boa. certo? Deu certo, Léo? Ai, tá vendo? Mas não me trouxe bairro, tá? E aqui a gente consegue identificar. Quando desse buscar, ó, ele executou um request para o servidor, né? Chamou imóvel form, chamou um método e tudo mais. E aqui está o que foi o que ele devolveu, ó. Devolveu o JavaScript para a gente. E aí, né, o framework que tem por baixo faz as mágicas acontecerem e executa essas linhas de JavaScript para setar as coisas na tela, para recarregar uma combo, por exemplo, né? Legal, que legal. Que essa combo estava vazia antes, né? Só que aqui não trouxe o bairro para a gente, né? Então, se eu pegasse aqui um outro CEP, 95.900.626, ó, cidade Lajeado, bairro Florestal, e já me trouxe a rua nesse caso também, que já é um CEP mais completo, tá? Ah, então o problema era com o CEP, né? Lá no O outro. problema era o CEP.
Exatamente, aquele CEP não era complexo. Então, se eu vier aqui na parte de bairros, ó, tem Lajeado. Ah, que legal. Já está salvando, tá? Então, Que bacana. todas aquelas classes que a gente criou ali, era para fazer isso de uma forma, né, mais Show de prática para bola, a gente. cara. Né? Só que aí, né, Léo, a gente tem um problema. Então, 890.000. Tá, eu tô aqui na tela, agora é o bairro. Ah, eu tenho que escolher o bairro, o que eu vou colocar aqui? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Um botão de mais para cadastrar o bairro na hora. Boa. Tá? Boa. Esse vai ser o próximo passo agora da aula, tá? Tá bom. Que é algo bem bacana também de fazer. E não é algo tão difícil e complexo de fazer, tá, pessoal? Então, olha só. Eu não vou aproveitar aquele formulário, eu vou criar um formulário específico para isso, tá? Então, esse formulário aqui, ó, nova página, forma de cadastro, imobiliária, tabela de bairro, bairro form. Já existe um bairro form, então eu vou chamar assim, ó, bairro fast form, um formulário rápido, digamos assim, tá? Tá. O nome do item de menu, cadastro rápido de bairro. Não quer dizer que vai para o menu, tá, pessoal? Porque aqui que eu defino, ó, se vai para o menu ou não. Eu vou marcar não, ó, não vai no menu. Perfeito. Ela vai estar escondida, tá? No módulo, vou botar dentro do módulo de imóveis na parte de configuração, só para questão de organização, tá? Eu vou criar essa página. Nessa página aqui, ó, ele já me trouxe aqui, ó, a cidade, porque o bairro é de uma cidade, né? Então, vou jogar para o lado. Ó, lembra no episódio anterior que a gente falou que se você não definir os rótulos no modelo, traz Verdade. Ó, esse é um caso, ó. A gente acabou esquecendo lá e trouxe o ID aqui junto. Então, olha só. O que acontece? Não vai ter limpar formulário, nem nada. Então, ó, cidade e o nome, ok? Tá. A gente pode ver aqui, ó, e para esse caso ele achou a cidade. Então, eu vou mostrar aqui, ó, um macete que a gente vai... Não vou querer que o meu usuário escolha a cidade. Ele já vai... Eu quero que ele foque só no bairro. Então, já vou trazer essa cidade preenchida para ele, tá? De que forma? Temos uma opção de valor padrão. Então, eu vou clicar aqui nesse lápis para definir esse valor padrão. E esse valor padrão, para mim, vai ser a cidade que veio da outra tela. Tá? Que lá, o nome do campo era bairro, cidade, ID. Dessa forma, vai vir por um parâmetro que a gente chama. Entendi. Tá? Então, eu vou salvar aqui. A gente pode até definir aqui, ó, igual a gente fez lá no outro atributo exibido. Vamos botar aqui, ó, o F, o tracinho e o nome. Um espacinho. Aplicamos, tá? Vou salvar. Vou fazer aqui mais um ajuste. Esse formulário, tá, vai ser em cortina lateral, pequenininho. E eu vou querer fazer o que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Era isso. Aqui também temos algumas configurações. Tipo de mensagem após salvar, eu vou usar o toast. E eu vou colocar assim, ó, bairro criado com sucesso. Tá? Então, textinho. Vou salvar. Aí a gente vai voltar aqui no nosso imóvel form. Vou vir aqui no bairro. Eu vou descontar aqui uns 100 pixels também. Vou botar um botão. Botão direito, tá, pessoal? Ele abre essa tela pra gente. Esse botão, eu vou tirar o rótulo. Vou colocar aqui um plus. Verdinho. Tá? E aqui, ó, eu vou... Ação da página, tá vendo? Sim. Aqui nós vamos puxar aqui, ó. Fast form. Ah, não trouxe. Tá, tem um cache. Quando não traz, a gente clica aqui, atualiza. Vai trazer, ó, cadastro rápido de bairro. Escolhemos ele. Vou clicar no salvar. E vamos ver como tá ficando, tá? Cadastrar. Bairro. Vai dar um erro agora, quer ver? Permissão negada. Tá? Aí a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é conhecer do sistema, né, velho? Aí a gente tem que atualizar as permissões, né? Porque a gente mandou essa página que a gente criou agora direto ali para o nosso servidor de teste. Mas a gente tem permissões de acesso. Né? Que daí já entra aqui na parte de usuários, né? Usuário, ele tem um grupo de imóveis, né? Sim. E aí ele tem que ter permissão de acesso a esse grupo. A gente criou lá um programa novo, né? A gente pode ter uma aula, Léo, só para falar dessa parte aqui, da parte de administração dos usuários, né? Para ficar mais claro ainda, né?
Mas ali, clicando no atualizar permissões, eu já me abre a tela. Bem, boa. Então, vamos lá, ó. 88, 190, 1, 2, 3. Buscar. Não achou o bar, Ó, beleza. já trouxe preenchida a cidade automática, ó. Viu? Que legal. Antes não tinha trazido, tá? E aí agora a gente vai se deparar com alguns problemas, ó. Não tem tanta mágica ainda no Builder, né? A gente tá aprimorando, ó. Vou salvar, fechou. Ah, tá, mas ele não atualizou aqui o bairro para mim. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu vou voltar aqui na nossa tela, bairro FastForm, no salvar, eventos, tá? No método onSave, a gente vai adicionar aqui um trecho de código, tá? Esse trecho de código, ele tem que ser adicionado depois que, antes da gente fechar a transação, tá? Então, para agilizar... Deixa eu só perguntar, eu não entendi. O onSave, esse onSave, ele serve para quê? Esse método aqui é o método que a gente chama no botão salvar. Ah, no botão daquele formulário. Putz, isso, tá. No bairro FastForm. Então, esse método onSave é o que faz salvar os dados do banco de dados. Perfeito. Então, ele já vem de um código pronto aqui, né? Que a gente pode ver de bairro e tudo mais, e ele salva os dados quando chama esse store, né? E aqui a gente abriu uma transação com o banco de dados. Então, eu vou colar aqui um código prontinho, eu deixei pronto. Esse código pronto aqui, ó, ele foi baseado nesses snippets, tá? Então, a gente tem um snippet para buscar os dados, a gente tem um snippet para enviar os dados para o formulário, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? É parecido com o que a gente fez antes. Eu vou buscar todos os bairros que estão na minha base de dados e eu vou recarregar a combo na tela. Só que a combo que eu vou recarregar tem que ser daquele outro formulário, tá? E aqui que está o detalhe, ó. Aquele outro formulário, ele tem um nome que a gente encontra aqui nessas propriedades do formulário, que é o form imóvel form. Esse é o nome do formulário a nível de HTML, a nível de tela. Então, a gente precisa informar para o tcongo reload esse nome de formulário. Entendi. O campo que a gente vai querer recarregar, que é o bairro ID, e nós vamos passar os itens, tá? No formato chave valor, que é isso que faz aqui, ó. Eu estou ordenando pelo nome e estou montando um array indexado pelo ID e pelo nome, tá? Perfeito. Então aqui o como reload faz isso. Aqui a gente vai enviar então dados para aquele campo, que é o bairro ID. Então vou, código gerado pelo snippet enviar dados para campo, né? Então, coloquei aqui, o object vem daqui de cima, que é o meu bairro, tá? E a mesma coisa aqui, eu vou dar um send data e vou enviar esses dados para esse formulário, tá? Salvei. Legal. Atualizou lá automático pra gente. Vou vir aqui, então, bairro, vou botar teste. Salvamos. Olha o teste. Aos outros que a gente gravou antes. Já apareceu, agora também. Legal, cara. Já apareceu. Exatamente. Beleza? Então... Que legal. Ficou bacana esse cadastrinho aí, né, cara? Ficou bonitinho. Aí. Um cadastro rápido, né? Isso é muito utilizado em sistemas de gestão para o usuário que está cadastrando e ver que falta alguma coisa e não sair, né, da tela, né? Não ir para o cadastro de fato, né? Por exemplo, vir aqui, fechar, vir aqui, né? Bairros, tudo mais, né? A ideia, então, pessoal, para a próxima aula, né, o próximo vídeo, né, episódio, a gente vai ver se falta fazer aqui algum ajuste, vai salvar esses dados de fato, vai ver como é que fica isso, a gente vai arrumar essa nossa listagem de imóveis. Então, Léo, aqui vamos fazer um testezinho rápido para gravar esse imóvel na base, tá? Vamos selecionar aqui tudo, vamos pegar aqui um valor, botar aqui alguns R$1.000, colocar aqui algumas fotos, tá? Vamos ver aqui na localização, é 890.000. Dá até vontade de usar agora, né? Passa aí, ó. Ó, não achou aqui, faltou aqui, ó, bairro, não encontrou o bairro, a gente pode cadastrar o bairro aqui, então, por exemplo, Praia Grande, salvamos, preencheu lá, rua 01, complemento 11, número 111, tá? Boa. Salvamos aqui, salvou para nós os dados, tá? A gente, inclusive, pode vir aqui e editar, já vai trazer para nós, né? Isso aí, tá gravado, né? E aí, o que eu imagino, né, Léo, tá bem extenso já aqui, foi bastante código hoje, isso toma bastante tempo para explicar, né? Claro. Qual que é o próximo passo, então, pessoal? Arrumar essa listagem, criar um formulário de consulta bacana para esse imóvel, tá? Isso. E aí a gente vai vendo o que vocês vão falar para a gente aí nos comentários, o que vocês querem que a gente adicione no sisteminha também. Provavelmente, né, Léo, vamos fazer alguma API
para integrar ali, de repente, com talvez o Flutterflow, quem sabe, para fazer um sitezinho para mostrar esses imóveis, né? E aí a gente vai evoluindo, né? Pode ser. De repente, o pessoal pode dizer aí. Assim, o primeiro vídeo já teve muitos comentários, a gente está de olho. Então, os comentários de vocês vão ser importantes para a gente pensar aqui o que mais a gente pode incluir. A gente também não vai conseguir muito longe, porque senão a gente vai ficar aqui só construindo sistema de imobiliária e vai ficar para sempre e vai construir um mega tiranossauro aí, né? Como é o nome? Um Megazord? Megazord. Mas a gente vai tentar colocar algumas funcionalidades baseado no que vocês comentarem. Então, os comentários de vocês é muito importante. Então, participem aí. Matheus, beleza, cara. Acho que a gente conseguiu fazer essa parte de cadastro que eu acho que traz uma complexidade. Isso é legal de ver como que a gente faz, e você demonstrou, explicou e conseguiu, né, detalhar cada ponto aí. Acho que foi bacana. Próxima semana a gente volta? Com certeza, né, Léo? Pra mim tá certo já. A gente só precisa que vocês ajudem a definir o nome do quadro, né? Eu tinha falado no começo Dev Talk Show, mas poderia ser também Code Talk Show. Quem sabe a gente faz uma enquete, Léo. Tem como fazer uma enquete no YouTube? Eu não manjo muito de YouTube, não sei se tem como. Tem, mas acho que seria mais interessante o pessoal comentar, escrever mesmo. Por enquanto. Eles podiam escrever vários e aí você faz uma enquete, algo assim, né? Isso, boa. Dá sugestões aí do nome do quadro. Porque esse quadro a gente vai manter aqui alguns meses, né? Só com o Matheus e fora com outras pessoas que eu possa trazer aqui, convidados. Então, gostei do quadro, quero continuar, mas eu quero dar um nome para ele. A gente criar um nome. Eu tenho essas duas sugestões, mas aí coloca aí quantas sugestões que vocês tenham. Low Code Talk Show? É sempre difícil dar nome para as coisas, né? Mas aí se Low Code Talk Show fica complicado, porque se for uma ferramenta no code lá... vai ter que ser um nome mais genérico, né? Exato. Enfim, comentem aí, pessoal. Leocasts. É porque a gente tem o LA Talks, né? Que é uma espécie de podcast, né, já. Aqui a gente tá... Ou LA Talks Code. LA Talks Code. LA Talks Code. É uma extensão do LA Talks. LA Talks Code. O que vocês acharam do LA Talks Code? Fala aí, pessoal. Matheus, obrigado mais uma vez. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe, faça tudo aí que tem direito. Tudo é de graça, então é mó fácil de fazer, é só clicar aqui embaixo. Esqueça de olhar, na descrição tem o link da Mad Builder para você fazer a inscrição. Tem o cupom de desconto da Mad Builder na descrição também. E você que quiser conhecer um pouco mais de Low Code, No Code, desenvolve.com é a escola que você pode aprender essas principais tecnologias. E o Matheus vai levar mais aulas para lá, que ele me prometeu isso. Mentira, ele não prometeu nada. Eu acabei de colocar ele numa cena de bico aqui. Por que não, né? Pra falar, tipo, fala em público que ele não tem como escapar, né? Tipo isso. Cortou aqui, não tô ouvindo. Oi, aí, pum, cai a ligação, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima, né? Grande abraço. Tchau.